A gente fala agora com o Dr. Diego Araújo, advogado criminalista e também presidente da OAB Seccional Paranoá Itapuã, é isso? É OAB, OAB Paranoá e Itapuã. Pode colocar assim que fica mais fácil. OAB Paranoá Itapuã. Isso. Dr. Diego, o presidente Jair Messias Bolsonaro teve a prisão preventiva decretada aí no fim de semana, segue aí na Superintendência da Polícia Federal. O que baseia um pedido de prisão preventiva? O que leva uma pessoa no curso do processo a ir à prisão preventiva e principalmente no caso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que teria sido a violação da tornozeleira eletrônica que estava monitorando ele na casa dele. Veja só, hoje a prisão no ordenamento jurídico, ela é a última opção. A regra é, o indivíduo ele vai sempre responder o processo em liberdade. Todavia, quando se notar que há necessidade de sua prisão, existem alguns fatores que precisam ser destacados ali na decisão. A periculosidade do agente, o crime que ele cometeu, os antecedentes criminais, tudo isso se baseia para que o indivíduo venha a ser preso preventivamente. Portanto, a regra é o quê? Que qualquer indivíduo aguarde o julgamento em liberdade. A questão é o seguinte: a prisão preventiva ela pode ser decretada por garantia da ordem pública, quando o perigo da liberdade daquele indivíduo possa influenciar negativamente a ordem, o convívio social, para a instrução processual, quando aquele indivíduo, de certo modo, ele está ali a obstruir a justiça ou trazer prejuízo à produção de provas, ou até mesmo para aplicação da lei penal, quando o indivíduo corre o risco de foragir, de sumir, ou não apresenta para a justiça um endereço pelo qual ele possa ser encontrado por conta dos atos processuais. Em regra, são esses os fundamentos da prisão preventiva. Existem outros, mas nesse caso em específico, poderiam ser aplicados esses três. No caso do presidente Jair Messias Bolsonaro, o que acontece? Ele respondeu o processo em liberdade. Ao longo, foi dado a ele medidas cautelares diversas da prisão, exatamente porque havia atos que poderiam ser interpretados como uma suposta fuga, como uma obstrução à justiça ou uma coação de quem quer que seja que esteja ali envolvido diretamente no processo. Então, o ministro Alexandre de Moraes entendeu o seguinte: olha, não vou decretar só prisão. No entanto, você vai ficar sob, a, a, sob medidas cautelares, como, por exemplo, prisão domiciliar e tornozeleira eletrônica. Veja só um ponto importante. A tornozeleira, ele, ela é implantada no indivíduo que, mesmo esteja ali aguardando o processo de liberdade, ele já começa a indicar circunstâncias em que ele pode vir a cometer novos crimes ou pode até mesmo dificultar a produção de prova processual ou até mesmo fugir. Então, a tornozeleira, a colocação da tornozeleira e também a prisão domiciliar são passos em que a prisão está chegando. Veja, você não vai ser preso. No entanto, se você começar a praticar tais atos que eu posso interpretar de maneira equivocada, eu vou começar a escalonar a sua prisão, com a tornozeleira, com a prisão domiciliar e etc. Nesse caso em específico do presidente Bolsonaro, havia riscos, segundo o que foi informado pela Polícia Federal, isso tem que ficar claro, de uma fuga. Tanto é que essa fuga teria sido observado pela inteligência através do fato do filho dele ter convocado uma, não digo uma manifestação, mas uma reunião ali próximo no condomínio dele, e a Polícia Federal indicou haver a possibilidade de fuga dele. E aí, esse fato, somado ao rompimento, ou a tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica, fez com que a autoridade policial entendesse que era o caso de prisão preventiva, porque
poderia ser usada aquela manifestação para que ele fugisse e se deslocasse, sabe-se lá para onde, mais o rompimento da tornozeleira eletrônica. De modo que, como eu disse, né, a regra é guardar o julgamento em liberdade. O indivíduo que comete atos, ele pode escalonar o progresso de sua prisão. Tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, entre outros. E nesse caso, como ele já estava ali, eu diria, no último degrau para ser preso, a autoridade policial, com concordância do Ministério Público e com a decisão do juiz, entendeu o seguinte: ora, ele estava aguardando o processo preso domiciliarmente, houve o rompimento ou a tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica, então não resta alternativa senão decretar a prisão preventiva no curso do processo. E é No curso do processo, isso foi ocorrendo, né? Foi havendo um escalonamento do cumprimento da pena. Primeiro, medidas restritivas, uso de rede social, depois ali a prisão domiciliar, ele deveria ficar ali em casa durante a noite, nos finais de semana, aí depois foi mais restritivo, e agora a prisão preventiva. Houve um escalonamento, né? Exatamente. Como eu disse, a exceção é a prisão. A regra é que o indivíduo aguarde o processo sempre em liberdade. E na medida em que ele vai descumprindo algumas determinações, ou até mesmo o grau elevado do crime, faz com que o juiz não o coloque na prisão, mas faça com que o mesmo cumpra essas medidas cautelares. E destacando o seguinte: essa prisão preventiva ela vai se tornar uma prisão definitiva tão logo o processo criminal dele seja transitado em julgado. O que é transitado em julgado? É quando o processo não cabe mais nenhum tipo de recurso, ou seja, o processo criminal pelo qual ele foi condenado não cabe mais recurso, de modo que a prisão preventiva vai se tornar uma prisão pena. Agora, a defesa do ex-presidente, também aliados, e ele até na audiência de custódia, disse que estava sobre efeito de medicamentos antidepressivos e que isso teria provocado um surto e que isso também teria provocado a tentativa dele de violar a tornozeleira eletrônica. Isso pode ser comprovado a partir de uma avaliação médica determinada pela justiça, e há histórico de que isso já tem ocorrido outras vezes e que poderia ter sido levado em consideração pela justiça, mas visto que já há maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal para manter a prisão preventiva, então esse argumento foi rejeitado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas isso poderia ser um argumento que a justiça poderia acatar, está sob efeito de medicamentos, está sob surto, porque ele está preso domiciliarmente, apesar de ser uma residência relativamente grande, isso provoca questões psicológicas no indivíduo que está preso, né? Vamos lá. O que acontece? O rompimento da tornozeleira eletrônica, ou a tentativa, ou até mesmo o fato de não obedecer o carregamento, já é um motivo para revogação do uso da tornozeleira com a consequente decretação de prisão preventiva. Todavia, nesse caso, considerando que há indicativos de que ele estava em surto, segundo o que foi alegado na própria imprensa, sobretudo em relação à junta médica particular dele, que ele estava num surto paranoico, etc. Se isso for confirmado, eu diria que provavelmente, se a defesa levantar esse ponto, o próprio Ministério Público vai pedir uma junta médica oficial para avaliar isso. E se ficar comprovado que naquele momento ele não estava com a capacidade psíquica plena, certamente a defesa pedirá a revogação de sua prisão preventiva, se der tempo, né, porque já vem a prisão pena em decorrência da condenação, para que ele volte a cumprir a prisão preventiva domiciliar. Mas também não impede, se vier a prisão pena, com esse mesmo argumento, além dos outros argumentos em relação ao estado de saúde dele, ele conseguir a prisão domiciliar. Então, veja só, nós estamos diante de um argumento que pode sim ser explorado pela defesa. Agora já o processo já anda na fase final, né? Acho que falta só apenas mais um recurso de julgamento. Ele provavelmente
a prisão dele deve ser convertida no cumprimento de pena, já estando no cumprimento da prisão preventiva. Nesse caso, ele pode seguir na superintendência da Polícia Federal, o juiz pode determinar que ele vá para um outro local. Vamos lá. A regra é que o indivíduo que está preso em decorrência de um cumprimento de mandato de prisão definitivo, a regra é que ele cumpra em estabelecimento prisional adequado, em penitenciário. É a regra, é o que diz a lei. Regime fechado, lei de execuções penais, trata sobre isso. Todavia, como é um caso de um ex-presidente, me parece que está havendo ali a possibilidade dele cumprir a pena na Polícia Federal, ou me parece ainda que ele pode ser direcionado à Papuda, mas para cumprir a pena em um estabelecimento dentro da Papuda, mas com a condição de sala de Estado Maior, que é uma sala pelo qual os indivíduos que detêm certas prerrogativas possam cumprir suas penas. Além do que, ele também é do Exército. Pode ser que ele venha cumprir pena no próprio estabelecimento compatível com sua patente do Exército, ok? Para a gente retroceder um pouco sobre a prisão preventiva decretada pelo rompimento da tornozeleira, aliás, os ex-presidentes também alegaram que outro ex-presidente, Fernando Collor, não teria carregado a tornozeleira eletrônica e ficou 36 horas sem sinal. No entanto, não houve o pedido do juiz do Supremo Tribunal Federal para que ele fosse levado à prisão. Isso, o processo, a gente não tive acesso ao processo, mas hipoteticamente, se isso acontecer, e é muito comum, o indivíduo ele vai ser chamado para justificar as razões pelo qual a tornozeleira estava sem sinal. Lembrando que no momento em que é colocada a tornozeleira, ele tem um termo de compromisso dizendo que é obrigação da pessoa que está em uso da tornozeleira manter a tornozeleira carregada, sob pena de ser revogado aquele benefício e, consequentemente, ser decretada uma medida cautelar mais gravosa. Então, não há justificativa para a justiça, até mesmo porque a justiça transfere essa responsabilidade para o indivíduo. E se ele não faz, ele comete um equívoco. Claro que o fato dela ter descarregado não é um fato, no meu ponto de vista, grandioso para se levar à prisão. Isso é muito comum também justificar e o juiz considerar. Então, a queda de energia pode ser um motivo justificativo pelo qual o indivíduo ele não pôde carregar a sua tornozeleira. Eu não sei se eu posso dizer isso tecnicamente. É possível que a Polícia Penal, os indivíduos que estão monitorando a tornozeleira eletrônica, consigam verificar o nível de carga dela? Tá aí um ponto que eu não sei explicar, mas assim, o que eu sei é que se a tornozeleira não emitir sinal é porque ela está sem carga. Agora, afirmar que está com pouco ou com muita, não sei dizer. Dá para saber, né? Então é Mas isso. mas com a tecnologia eu diria que é possível, viu? A tecnologia avançou muito, né? Não tem, enfim, é algo que pode ser que surja lá, eles devem ter acesso. Doutor Diego, muito obrigado pela conversa, pela entrevista, viu? Mais uma vez. Franci- Francisco, obrigado. E sempre que tiver temas em relação a isso, eu me coloco à disposição, cara. Você tem um canal aberto comigo aqui e eu tô aqui.